mais um vídeo do Tarot da Aisha, mais umas previsões para os signos, esta semana para de 23 a 30 de novembro e mais uma vez sim, vamos ter as previsões para os signos, porque acho que realmente tem funcionado muito bem e cada pessoa consegue perceber qual é que é a energia para si mesma durante esta semana. Para quem não me conhece, eu sou a Sara, sou taróloga, sou terapeuta, sou taróloga do Tarot da Aisha, com muitas coisas a acontecer, novas formações, novas aprendizagens, novas terapias e o que é que há de melhor para um terapeuta? É poder partilhar e utilizar essas mesmas ferramentas com as outras pessoas. E então, eu além de ser taróloga e terapeuta, sou uma eterna apaixonada de tudo aquilo que possa ser uma mais-valia para o bem-estar de cada um. Porque cada vez mais é preciso ter a consciência que esse bem-estar vem de nós. Às vezes precisamos de apoio, sim, e é importante não ter orgulho nem receio de pedir apoio quando realmente é preciso, mas esse processo de transformação, de encontrar respostas, de conseguir ver as coisas de outra forma, é realmente um processo interior que tem que ser feito dentro de cada um de nós. Porque eu posso chegar e dizer, olha, tens que sorrir mais. Sorrir mais vai ser a forma de começares a resolver o teu bem-estar. Mas se tu não acreditas que realmente sorrir mais te vai trazer esse bem-estar, sorrir ou chorar vai dar ao mesmo. Por isso, cada vez mais temos que acreditar efetivamente nas coisas, que realmente elas nos podem trazer frutos e um bem-estar emocional. Mas primeiro, como eu costumo dizer, a primeira coisa que nós temos sempre é crer. Depois de crer, tudo acontece. Enquanto nós não queremos, enquanto nós não acreditamos, enquanto temos dúvidas, estamos sempre a puxar para nós uma energia que realmente não nos traz aquela frequência de felicidade que nós queremos. Porquê? Porque estamos sempre a emitir um campo de dúvidas, de receios, de medos, quando devemos começar a fazer um trabalho completamente inverso, que é cada vez mais nos sintonizarmos com a frequência da felicidade, da alegria, da esperança, da gratidão, da crença. É difícil, sim, mas não é impossível. E realmente a primeira coisa que nós precisamos sempre é de crer, ok? Queria-vos deixar esta mensagem, acho que é uma mensagem que eu precisava de passar também devido ao novo curso que estou a fazer de uma nova terapia, que tem muito a ver com esta forma como são as nossas frequências, como nós emitimos o nosso pensamento, a nossa forma de estar e o quanto isso influencia a nossa vida. E realmente não há nada melhor aqui do que aquela máxima que é muda e tudo à tua volta mudará. E esta mensagem é importante nós realmente retermos e tornarmos quase dela um mantra. De manhã acordar e dizer, eu hoje vou mudar e tudo à minha volta vai mudar. É possível que não haja trânsito, é possível que os transportes não estejam lotados, é possível que o colega do lado não esteja tão birrento. Porquê? Porque nós também mudamos a forma como estamos a ver. Não vamos tão chateados, tão carrancudos, tão sem vontade de estar com os outros, porque começamos aos poucos a criar sementinhas de felicidade e de bem-estar dentro de nós. E cada vez mais nós devemos compreender que tudo aquilo que nós precisamos existe dentro de nós. E se nós não cuidarmos de nós mesmos, dificilmente conseguimos estabelecer relações de harmonia com o mundo. Por isso, essa harmonia começa no nosso coração, que tem que transmiti-la à nossa mente. E depois nós encontrarmos esse equilíbrio, que vai sendo aos poucos, de grau a degrau, a nossa vida vai realmente começar a ganhar uma visão e uma forma de estar completamente diferente. Ok? Mas vamos então ao tarot, que é para isso que cá estamos. Hoje vamos então fazer através dos signos. Eu vou começar outra vez pelo carneiro. Vou começar por embaralhar as minhas cartinhas e vou pedir que realmente façam sempre aquele exercício de conexão. Conexão com as cartas, conexão com o vosso interior, conexão com a energia que nos centra. E então, enquanto eu vou fazendo o embaralhamento das cartas, eu pedia realmente que vocês silenciassem a vossa mente e que respirassem fundo e que estivessem realmente prontos para a mensagem que aí vem. Combinado? Então, três respirações. Mais uma. Ninguém fica igual depois de uma respiração profunda. Então vou começar por embaralhar os arcanos maiores, que são os que nos vão dar a energia principal da semana para cada signo. Ou seja, aquilo que nós internamente precisamos trabalhar em nós, questões mais profundas. E depois vou anexar mais duas cartinhas, que podem também calhar arcanos maiores, mas que a probabilidade de serem os menores é maior. Que são depois as situações do nosso dia-a-dia com as quais iremos ser deparados.
e que é necessário trabalhar. Então eu vou já dividir aqui as 12 primeiras cartas. Ok? E agora vou embaralhar as outras e vou juntar mais 2 cartas a cada arcano maior do signo. Pronto, e agora que já tenho as cartas para cada signo, vamos então ver o que é que nos reserva para cada um deles. Não se esqueçam, é para esta semana que começa na segunda-feira, de 23 a 30, ok? Aqueles 4 diazinhos que alguma malta, tipo eu, vai ter de folga. Ok? Então bora lá. E então vamos começar outra vez pelo carneiro, é o que me faz mais sentido. Aquários e peixes vão ter que esperar mais um bocadinho. Olha, faz-me lembrar eu quando andava na escola. O meu nome é Sara, regra geral era sempre das últimas da pauta, então era tramado quando havia a autoavaliação na nossa altura, em que nós durante a aula dizíamos ao professor qual é que era a nota que nós queríamos e depois eles deixavam-nos sair mais cedo. Então era aquela que tinha que ficar a ouvir as notas de todos os outros e acabava por sair sempre perto da hora do toque. Por isso, Aquário e Peixe, eu prometo que um dia volto-vos a colocar no princípio da fila. Um dia vou começar pelos Gêmeos, quem sabe, meu signo, preferência, meter uma cunha. Mas hoje vamos outra vez regressar ao Carneiro. Ok? Então bora lá! Não vamos esperar muito mais tempo. Como já perceberam, hoje está um calor do caraças. Nós estamos no fim de novembro e está imenso calor. Sabe muito bem, mas nós temos noção do quanto isto faz mal ao nosso planeta. Por isso, em vez de sermos egoístas e de pensar este Natal parece que estamos no Brasil e nos trópicos, não. Vamos realmente começar a ter políticas diferentes de sustentabilidade. É uma das coisas que realmente que eu cada vez também se me torno mais consciente e que acho que é importante nós perdermos algum tempo da nossa vida e dos nossos dias a perceber e a compreender quais são as formas que cada vez mais podemos trabalhar para apoiar o bem-estar do nosso planeta, está bem? Este calor sabe que nem a vida, isto andar na zona de Sintra de manga curta no fim de novembro é maravilhoso, mas o nosso planeta não agradece, está bem? Carneiro, aqui vamos nós. Então vamos ver, como eu vos disse, então escolhi uma carta, o maior, para dizer qual é que é a energia principal desta semana e depois vou meter mais 2 cartinhas. Pode ter também mais um arcano maior, o que significa que para esse signo pode ser uma semana um pouco mais intensa, mas à partida serão mais, a probabilidade é os arcanos menores, as coisinhas do dia a dia. Por isso, vamos lá. Carneiro. Então, o Carneiro esta semana tem a carta da temperança. Eu tenho que vos mostrar esta carta porque estas cartas são lindíssimas. Eu tenho pena não vos conseguir mostrar com bastante definição porque realmente este baralho tarô é maravilhoso, que foi oferecido por talvez pela minha grande amiga, não é uma das, é a minha grande amiga. E realmente eu tenho um carinho muito especial. E para quem segue o meu Instagram e o meu Facebook pode ver também que esta semana fiz uma bolsinha toda catita para poder guardar este baralho. Mas pronto, Carneiro, esta semana é a semana morna, é a semana da temperança, é uma semana de equilíbrio, é uma semana que é preciso parar um bocadinho mais para começar a realmente equilibrar. Não é como uma carta da justiça, não é equilibrar balanças para pôr as coisas todas no mesmo patamar, não. É uma carta de equilíbrio interior, é uma carta de alquimia, de transformar as nossas emoções, as más em positivas, os medos em vontades, os receios em sonhos. Por isso, é preciso às vezes parar, porque se nós queremos, nós deixamos perceber como é que fazemos, quais são as melhores formas, quais são as melhores ferramentas e realmente às vezes é preciso parar. Não é parar como um ermita, é simplesmente parar e deixar que as coisas vão mudando em nós. E porquê é que nós precisamos fazer esta mudança? Nós não, o Carneiro. Porquê é que tem que fazer esta mudança? Quais são as cartinhas que nós temos aqui? Temos com a temperança, temos o 3 de ouros e o 8, ok? E o que é que estas cartas dizem? É uma carta de alguém que é muito bom e muito especialista naquilo que faz e alguém que tem a possibilidade neste momento de começar a estudar, de ingressar num novo curso, numa faculdade, numa especialização. Por isso, o que é preciso, temperança? É realmente vocês equilibrarem um pouco a vossa vida, arranjarem tempo para estudar, arranjarem tempo para especializar, para se tornarem pessoas mais cultivadas, conhecerem coisas. Neste momento, sejam assim uma esponja para poderem absorver tudo aquilo que vocês possam aprender. Está bem? Um bom exemplo para isto é alguém que vai fazer um teste daqui a uma semana, alguém que vai fazer uma entrevista de trabalho numa próxima semana, alguém que tem que fazer um projeto completamente diferente na próxima semana e esta é a semana em que realmente tem que aprender ao máximo. Mas isto também em relação à vida. Nós somos uns especialistas da nossa própria vida se realmente cada vez mais aprendemos aquilo que nos faz feliz. Por isso, é uma carta de mudança.
que significa que vai ser uma semana de bastante aprendizagem para o carneiro, está bem? E agora vamos seguir para o touro, o nosso signo divertido do zodíaco, ok? Eu não vou dizer o que é que eu acho do carneiro, não é? Porque o meu marido é carneiro, mas pronto. Este é o divertido, está bem? A seguir veio o tagarela e agora vamos ao divertido, que é o touro. Nós temos para o touro então a carta esta semana do louco. O que é que significa, senhor touro? Se vocês são divertidos e bem dispostos, esta é a semana para abusar, é nisso, mas a sério. É a semana vocês tornarem a vossa vida uma piada, mas uma piada boa, daquelas que dá vontade de rir, daquelas que nos fica a doer o estômago de tanto rir. É levarem a vida com mais leveza, divertirem-se mais, dizerem olá, bom dia às pessoas, serem amigos. Apesar das distâncias sociais, nós podemos que os nossos laços de amizade não se quebram. E então é realmente cultivar esta alegria, esta vivacidade, esta noção de criança que lhe apetece sair para a rua e sujar-se e jogar. É deixar um bocadinho aquelas convenções da sociedade de lado e serem um bocadinho mais livres e mais vocês próprios. Mas o que é que o louco também nos diz? Ser assim, mas não sejas responsável, está bem? Porque por mais que te apeteça chegar 30 minutos mais tarde ao trabalho, é natural que leves um raspanete do patrão. Por isso mais vale chegar a horas, dizer bom dia a toda a gente e ser o gajo porreiro que ainda vai buscar o café à máquina para os colegas, está bem? Por isso, levar a vida com leveza. Esta semana é para ser uma semana que vocês... let it flow. Está bem? E o que é que o touro tem consigo? Tem aqui o cavaleiro de espadas e tem uma imperatriz. Então porquê é que tem que ser mais leve esta semana? Para deixar ser casmurro, para deixar de ter conflitos, para não se chatear por tudo e por nada. Está bem? Nós podemos seguir aquilo que nós queremos, os nossos objetivos, mas também de vez em quando é bom sermos mais leves, mais simpáticos, mais descontraídos. Não sejam tão... não vão com os vossos problemas para onde forem, está bem? Isto da gente ir a carregar as nossas coisas, que é aquilo que o louco leva, ele leva um bastão e leva com ele um saquinho de merenda, mas não é merenda, ele leva com ele tudo aquilo que faz parte dele, as experiências, que às vezes são más e que nos tornam resingões e chatos. Não, esta é a semana para, o que lá vai, deixa-me cá também divertir um bocadinho. É uma semana de criatividade, é uma semana que não significa que as coisas vão acontecer assim, muita coisa, porque a carta da Imperatriz é a senhora que está grávida, ela precisa de esperar os tais 9 meses, que é, nós costumamos dizer, se eu esperar 9 meses, tu esperas o que for preciso. E então é realmente uma carta de, não tenham pressa esta semana, divirtam-se, aproveitem, está bem? De vez em quando é preciso a gente não ser tão certinhos e aproveitar um bocadinho mais. E agora vem os gêmeos, o tagarela, não é nada tagarela, não é o tagarela e não é o que tem duas caras, não. Os gêmeos é versátil, tem esta possibilidade e esta facilidade de se adaptar às situações e às pessoas. Não é ter duas caras, é como no teatro. Mas não somos efetivamente pessoas falsas. E o que é que os gêmeos têm esta semana? A força, ok? E esta é uma carta para sportinguistas, benfiquistas, portistas e para todos, está bem? Lá porque tem o leão não significa que aqui haja clubismos, nada. Isto é só uma brincadeira. Esta carta da força diz que é uma carta que realmente vamos estar mais aguerridos, com mais capacidade, com mais força para lidar com as situações. Será um pouco mais difícil mandarem-nos abaixo porque vamos estar um bocadinho mais seguros de nós próprios. Mas é uma carta de força mental, ok? Nada de força bruta. Isto não é desatar a porrada e bater e gritar, não. É uma carta que também significa que temos que aprender a controlar os nossos impulsos. Vamos estar capazes de lidar com as situações. Não há nada melhor do que lidar com a situação com inteligência e não pela gritaria, pela força bruta, não é? Pronto. E porquê é que nós vamos realmente precisar disso? Porque vamos estar aqui com o nosso 10 de paus e com o nosso 6 de copas. Isto porquê? Porque vamos estar, se calhar, numa situação em que vamos ter que trabalhar um pouco mais. Se calhar vai ser uma semana a nível profissional, familiar, social, um bocadinho mais exaustiva. Que vamos ter que trabalhar um pouco mais do que aquilo que queremos e que é necessário e que realmente nos apeteça se calhar um pouco fugir às responsabilidades. Temos aqui uma carta que nos leva um pouco para a infância, apetece-nos mais brincar se calhar do que trabalhar, e então vamos ter que ir buscar aquela força que achamos que não temos às vezes para conseguir lidar com todo o dia, está bem? Vai ser uma semana que se calhar fisicamente nos vai deitar um pouco mais abaixo e nós precisamos realmente encontrar forças onde não existe, e às vezes também é retornando quando éramos mais novos, em que tínhamos sempre vontade e capacidade para tudo. Então bora lá, eu aguento, estou aqui cheia de dor das costas, mas bora lá, que a vida é isto.
está bem? Por isso, força, porque vai ser uma semana se calhar um pouco mais exigente para os gêmeos, está bem? Que bom! Estou super contente. E agora vamos ao nosso querido caranguejo, que eu também gosto muito de caranguejo, porque são muito, muito, muito pessoais. E o caranguejo, o que é que tem para esta semana? Temos a Torre. E nada de medos, meus amigos caranguejos, ok? Vocês que são um pouco mais sensíveis e sentimentais, nada de receio desta Torre. Esta Torre significa que realmente pode ser uma semana com acontecimentos que vocês não consigam controlar, que podem vir abanar um bocadinho o vosso sistema, coisas que não estavam à espera, porque o mal é nós tomarmos a nossa vida muitas vezes como garantida. E quando tomamos as coisas como garantidas, não fazemos nada para as manter. E então esta Torre pode significar que aquilo que está prestes a ruir, vai ruir. E coisas que nós podemos não estar à espera, podem efetivamente acontecer. Mas esta carta da Torre, ela faz cair para que nós possamos reconstruir com pilares mais fortes. Está bem? E o que é que nós temos aqui? Temos a carta dos amantes e temos a carta do cavaleiro de ouros. O que significa que vai ser uma carta que pode o caranguejo ter algumas dificuldades em tomar decisões. Pode ter algum receio que as decisões que tome esta semana possam causar mal. Pode não se sentir seguro, está bem? E então tenham um pouco esta força do cavaleiro. Tenham mais confiança nas vossas capacidades, nas coisas que vocês constroem. E tomem decisões com um pouco mais de certezas, está bem? Porque esta carta diz que esta junção destas três cartas, para mim, diz-me realmente que as situações que podem acontecer ao caranguejo esta semana podem realmente vir quebrar os caminhos que ele estava prestes a traçar. Objetivos que já pensava que ia conseguir concretizar e que lhe podem realmente não correr assim tão bem como estavam à espera. E ele depois vai se questionar muito do porque é que isso me está a acontecer. E o que é melhor aqui nesta carta? Nesta dúvida é a carta também do livre-arbítrio. Ou seja, por mais que tenham dúvidas e que as coisas possam correr um bocadinho de forma complicada e que venham impedir o vosso caminho, caranguejo, vocês escolham sempre aquilo que realmente sentem que é real para vocês e que é mais importante, está bem? Pode ser uma semana um pouco mais desafiadora, com situações mais complicadas a acontecer, mas o importante é decidirem pela vossa cabeça, está bem? E aqui vamos nós para o Leão. E então, o que é que o vaidoso e giro Leão tem para esta semana? Tem a carta do enforcado. Então, Senhor Leão, esta semana é uma semana para aprender a ver as coisas por outra perspectiva, está bem? Nada de verdades absolutas, nada de teimosias, nada de que é assim que eu acho, é assim que tem que ser. Não, existem várias possibilidades para as situações. Existem coisas que, se vocês continuarem a insistir nelas, os resultados vão ter sempre os mesmos. E se vocês quiserem mudar esses resultados, têm que mudar também a forma como os veem e como os encaram. É também uma carta que indica algum sacrifício, está bem? Pode ser uma semana também um pouco mais parada, que realmente vos obriga a ter que parar e perceber realmente o que é que está a acontecer e a perceber onde é que vocês não estão a ver bem a situação. E realmente fazer um pouco de ginástica e começar a ver as coisas por uma perspectiva diferente. Isto porque temos a carta do valete de ouros e do mago, o que significa que se vocês continuarem esta semana, se continuarem a teimar um pouco apenas na vossa forma de ver as coisas, isto pode detonar alguma falta de maturidade. Pode ser mais teimosia, mais mimice, ser mimado do que propriamente ser uma pessoa firme nas suas opiniões. Por isso, hoje, deem uma oportunidade, permitam-se ver as coisas de outra forma. Não há nada de mal em que as coisas às vezes não sejam como nós pensamos. Às vezes até nos trazem coisas que nós nem nunca tínhamos pensado. Realmente, andei aqui tanto tempo a pensar nisto, a ver as coisas desta forma, se isto era tão simples. E o mago diz que vocês têm essas capacidades, vocês têm capacidade nesta semana de ter tudo aquilo que vocês querem, de fazer tudo aquilo que vocês querem, desenvolverem-se ao máximo, mas para isso é necessário vocês deixarem-se, permitirem-se ver as coisas de uma forma diferente, está bem? Nada de ser teimoso, ok? E vamos seguindo para o nosso signo Virgem. E então, os perfeccionistas virginianos, esta semana, vão se ver de braços dados com a justiça. E o que é que esta carta diz? Esta carta diz que duas coisas. Três.
das duas, três. Para mim esta carta diz-me sempre, ser sério, mas não sejas assim tão sério. Ou seja, ser sério naquilo que é preciso. Ser sério nas economias, nas nossas poupanças, no nosso trabalho, na educação, nas nossas relações. Ou seja, ter essa seriedade. Mas não ser sério demasiado ao ponto de estar sempre de cara fechada e não dar vontade que ninguém se aproxime. Está bem, Virginiano? É uma carta que vos pede responsabilidade esta semana. Também vos pede que comecem a medir e a pesar um pouco a vossa vida para saber se realmente ela está com o equilíbrio que é necessário. E pode ser uma carta também burocrática esta semana. Vocês podem ter algumas situações mais burocráticas a tratar esta semana, como contratos, testes, situações, pronto, aquelas coisinhas chatas que ninguém quer e que não tem muita paciência. Pode ser um pouco o que vocês vão ter durante esta semana, mas acima de tudo é uma carta para se equilibrarem, pesarem as coisas, pesar se vale a pena tanto tempo no trabalho e menos com a família, tanto tempo sentado no sofá em vez de ler um livro, pronto. É tentar encontrar realmente um equilíbrio, que era aquilo que há pouco estava a dizer, não é igual à temperança, que a temperança é um equilíbrio para uma reconstrução interior. Não, isto é mais perceber se não estão a dar demais a situações e outras menos, para depois não haver carências em algumas áreas da vossa vida. E como é que e porquê esta situação? Temos um rei de espadas e temos um 4 de ouros. É uma carta de intelecto. E lá está, este senhor aqui de espadas é assim um bocadinho para o sério e um bocadinho para o ditador. Não, é uma carta que tem a ver com o nosso poder intelectual. E realmente o virginiano esta semana vai estar com um poder intelectual bastante acrescido, mas tem que ser usado para equilibrar a sua vida. E é uma carta um pouco também de estagnação também de estagnação, mas de firmeza, um 4. Por isso, esta semana é preciso equilibrar a vossa vida. É um pouco como se vocês tivessem a balança, não é? E se vocês apenas... Não, vou dar outro exemplo. Tem uma cadeira, não é? A cadeira tem 4 pernas. Ela precisa dos 4 pernas para estar direita. Se vocês começarem a cortar uma das pernas, a cadeira vai ter tendência a cair, ok? E este 4 de ouros precisa das 4 pernas. Então, é uma carta de equilíbrio, de ginástica mental, para perceber de que forma é que vocês podem realmente distribuir a vossa vida, dando importância de vida a cada uma delas, está bem? Sem descurar a outra. Sim? E vamos para, falando em balanças, para o balança. E então, o balança que precisa do seu equilíbrio interno. Esta semana tem uma carta maravilhosa, que é a carta do Hierofante, que é o Papa. Eu adoro esta carta. Esta carta significa que é uma semana de aprendizagem, meus queridos. É para aprender. É para... Mas aprender não para estudar. Mas estudar coisas que realmente... Não é como há pouco que nós tínhamos a carta do início do carneiro, que tínhamos a temperança, depois tínhamos com as outras cartas que falavam em estudo. Aquilo é um estudo de especialização, como se nós fôssemos fazer um estudo de especialização numa área. Isto é uma aprendizagem mais interior, de verdades nossas, de crenças que realmente possam ter que mudar. É uma carta também para nos permitirmos aprender com quem tem experiência, procurar um mestre, procurar um professor, procurar alguém que realmente nos traga verdades absolutas, não, Jesus, eu não acredito que eu disse isto. Nos traga verdades que realmente nos façam sentido. E aproveitem, balança, esta semana. O balança tem um bocadinho aquela dificuldade às vezes em achar que a opinião dele não é a mais correta e a mais certa, mas realmente às vezes também é preciso que essas opiniões tenham fundamentos e que tenham ainda mais profundidade, está bem? Por isso esta é uma semana que para vocês deixarem crescerem. Crescerem não é no sentido de que são umas criancinhas que têm que crescer, não, é crescer mais, ir mais além, é uma carta de irmos mais além. E porquê isto? Porque temos aqui um valete de copas e temos aqui um 10 de copas, ou seja, é uma aprendizagem que vos vai trazer um bem-estar enorme. Vocês precisam realmente de sentir, esta semana temos aqui um valete que é uma carta um pouco mais de maturidade, que era aquilo que eu estava a dizer. É preciso... é uma carta de crescimento emocional. É a tal inteligência emocional que tem que ser trabalhada esta semana. E ele vai ser tão bom, porque vai-vos trazer uma união com os outros incrível. Porque vocês vão ter tanto, mas tanto para conseguir transmitir aos outros e para ensinar aos outros, se realmente esta semana se dedicarem
realmente a descobrir quem vocês são, aquilo que vocês gostam, aquilo que vos move, aquilo que vos faz andar para a frente. E quanto mais vocês sentirem essa felicidade, mais os outros à vossa volta o vão sentir, vocês vão criar um ambiente fabuloso, ok? E a seguir ao nosso balança, se eu não me engano, temos o Escorpião. Eu acho que acertei, mas se não acertei, depois faço para outro. E então, temos o Escorpião, que esta semana tem a carta do Sol. Oh, Escorpião, que carta maravilhosa. A carta do Sol é a carta de iluminação, é a carta das verdades virem ao de cima, é a carta da luz, ou seja, para vocês tudo vai estar mais simples, mais claro, mais evidente durante esta semana. Não há grande tendência a conflitos, nem a situações mais duvidosas. Não, é uma carta realmente de alegria, de luz, de esperança, de vocês realmente aproveitarem. É como depois de uma semana de chuva finalmente vem o sol e o que é que nos apetece? É sair, é aproveitar. Então aproveitem realmente toda essa luz e toda essa alegria que vem do nada, que vem do ambiente, que nem tem que ser trabalhada por vós, é algo que é quase como vos oferecido, é uma semana que vos é oferecida de felicidade. E vocês têm mais é que aproveitar, está bem, Escorpião? E depois temos aqui... Eu realmente, às vezes, parece que adivinha a carta que lá vem. Temos um 7 de espadas com 4 de paus. Ai, peço desculpa. Falo. Depois já chego a uma altura que já fico sem voz. Então, o que é que esta carta diz? Esta carta diz que se há situações que vos tenham, de certa forma, perturbado, algumas questões, algumas dúvidas, algumas desconfianças que vocês possam ter de algumas situações ou de pessoas nos últimos tempos, esta semana essas verdades virão ao de cima. Irão realmente perceber o que era a ideia da vossa cabeça, se realmente existem pessoas neste momento que não são as mais aconselháveis para vocês estarem juntos, e realmente vocês vão precisar disso também, porque se vocês realmente conseguirem sanar esses pontos, vocês vão conseguir uma estabilidade melhor, está bem? E é uma carta também que vos diz um pouco, se vocês quiserem construir qualquer coisa neste momento, uma sociedade com alguém, uma parceria, uma relação, é uma semana em que vocês realmente vão perceber se as pessoas com quem estão a apostar são pessoas sérias e que estão na mesma sintonia com vocês. Por isso aproveitem esta luz e esta inspiração divina que vem durante esta semana para realmente conseguirem pôr os pontos nos is na vossa vida, está bem? Escorpião, estamos firmes, maravilhosos. E agora vamos para o Sagitário. Este signo que eu também gosto muito. A sério, eu tenho grandes amigos meus que são Sagitários e eu adoro Sagitariano. E então, o Sagitário esta semana tem a carta do Imperador. Seu Sagitário. É uma carta muito boa. É uma carta de firmeza, de ir para a frente, de lutar pelos ideais. Está bem? Esta é uma semana que vocês vão ser lutadores, vão querer definir focos, vão querer definir objetivos e vão querer lutar por eles. Vão querer mover as massas com vocês, vão querer levar a vossa avante, vão querer ser líderes, mas não sejam autoritários, está bem? É uma diferença muito grande ser autoritário e ser líder, tá? O Imperador tem que ser líder, ele tem que mover, e porque ele também é aquele pai protetor, ele é aquele chefe da nação, mas aquele que leva que luta pelos seus ideais, mas que protege todos aqueles que estão à sua volta. Por isso, esta semana vão em frente. É uma semana que está muito propícia para vocês realmente conseguirem atingir os vossos objetivos e para levarem os outros e convencerem os outros a conseguir essas mesmas situações. O que é que tem a seguir? Temos um Imperador outra vez. Temos outra vez o Imperador e temos um 4 de espadas. O que significa que é uma carta de ir, está bem? Mas não vão até ao ponto de se estafarem. Porque o 4 de espadas diz que no meio da tempestade e da guerra também tem que se parar e descansar e recuperar forças. E esta é uma carta que diz que se vocês realmente esta semana forem com tudo e acharem que é tudo e que são capazes e que aguentam até ao fim, pode haver depois um cansaço muito grande que até pode afetar a vossa saúde física e psicológica ao ponto de vocês terem mesmo que parar. Porque esta carta, este 4 de espadas, ele obriga mesmo a parar, está bem? E a descansar e a recuperar forças. Por isso, lutem, façam aquilo que vos faz feliz, sigam em frente, mas tenham muita atenção para não darem um salto maior que a perna. Está bem? Ok, Sagitário? E agora vamos para o Capricórnio. Aquele que digo que é o signo sedutor do zodíaco, o Capricórnio, que esta semana tem a Roda da Fortuna. Esta carta é tão linda. Tem a Roda da Fortuna. E então,
O Capricórnio esta semana vai ser uma semana de alguma instabilidade, de algumas alterações na sua vida que tem que fazer na forma de pensar, na forma de estar, na forma de agir. Pode estar um bocadinho suscetível às energias exteriores, às pessoas, às situações e sentir-se ali um pouco perdido. Mas é realmente uma carta que precisa que a energia gire, está bem? Não é para estagnar pensamentos, não é para estagnar nada, não é para ficar no sofá à espera que a vida aconteça, não se esqueçam daquela velha máxima do camarão que dorme, a água leva, né? E então é mesmo para deixar esta roda. E por mais que às vezes vocês não queiram sentir tão tristes e desanimados, às vezes é preciso, porque só sentindo que estamos tristes e desanimados é que temos noção que precisamos ficar felizes. E vai ser uma carta de alguma estabilidade emocional ou no vosso dia-a-dia, mas tem que perceber que as coisas também têm que acontecer e que elas têm que passar por nós, não é? Às vezes não há a mesma forma de nós evitarmos que as coisas aconteçam. Mas é maravilhosa estas duas cartas que vos têm aqui a amparar a roda. Carta da estrela e temos este 2 de paus. O que significa que é natural que todas estas mudanças, que estas oscilações que estejam a acontecer, todas elas estejam a acontecer para que vocês encontrem um foco e para que vocês realmente consigam ficar só na moto de cima, está bem? Se estiverem a passar por uma situação ou de doença ou de alguma decepção emocional, de alguma situação, esta semana terá tendência a que realmente comece a curar-se e a ser ultrapassado e vocês já vão ter vontade de voltar. É quase como, imaginemos uma relação que já terminou, esta semana a pessoa já começa a estar melhor, mais estável, já começa a encontrar vontade na vida e já começa a ter vontade de ir seguir a sua vida, está bem? Por isso esta carta para o Capricórnio, ao início pareceu um bocadinho complicada, mas no fundo é maravilhosa. Significa um mover, é como a roda, um moinho, não é? Que leva a água e deixa a água ir e o que lá vai. E o que está a ir é procurar. É quase como se nós tivéssemos, imaginemos, é quase como se estivéssemos completamente sujos e esta água da estrela que junta com a roda faz o moinho, vai-nos lavando e nós estamos prontos a partir, está bem? Por isso, se realmente sentir um pouco de instabilidade, não se preocupem, porque é uma estabilidade que vos está a levar à estabilidade e que vos dar outra vez firmeza para vocês seguirem o vosso caminho, está bem? Perfeito! E agora o carneiro. O aquário, estamos quase a terminar. Aquarianos, esta semana, alguém quer adivinhar? O que é que vem aí? Oi? Espera lá que não sei se pus isto ao contrário. E acho que pus. A Imperatriz. Ok? Aquarianos, esta semana, a Imperatriz. É a carta da criatividade. E, meus queridos aquarianos, esta carta é a vossa. Esta carta fala de vocês, da criatividade, do mais além, das ideias, de conseguirem ser inovadores, de conseguirem ter perspectivas diferentes das outras pessoas, não é? Estamos brevemente a entrar na era do aquário, pensando nós que vamos evoluir e como seres humanos, principalmente, nós precisamos de evoluir como seres humanos, não é? Não precisamos de ver aí, a tecnologia é bom que vá a par connosco, porque realmente cada vez mais vamos precisando dela, mas a evolução tem que ser nossa, do ser humano, não interessa termos grandes máquinas a trabalhar por nós, se nós continuamos na mesmice, não é? Com as nossas crenças limitadoras. Por isso, é realmente uma carta que vos pede isso. Sejam criativos, sejam inovadores, reflitam e acreditem que tudo aquilo que vocês idealizarem esta semana vai dar frutos, está bem? E meninas aquarianas que quiserem engravidar esta semana, é a semana perfeita para tentarem realmente fazê-lo. O que é que nós temos juntos? Temos um rei de ouros e temos uma lua. O que é que significa isto para o aquariano? Significa que esta criatividade ela pode estar um bocadinho obscurecida, mas ao mesmo tempo é algo que tem que vir da intuição. É uma carta que diz muito para serem intuitivos e para deixarem que a vossa mente seja um bocadinho mais alternativa, está bem? Porque esta carta aqui do rei de ouros, ele é uma pessoa que é bastante firme das suas coisas, das suas posições, mas é assim um bocadinho para o antiquado, as coisas têm que ser como são e realmente para uma pessoa que está com uma criatividade e com uma intuição ao rubro, isto é para sair daquela mente quadradona, está bem, aquário? A única coisa quadrada que tem que ser em vocês é o formato do aquário. É mesmo para sair da caixa esta semana. É para ideias mais além. É para serem
aguerridos, é para serem aquela pessoa que vai, que choca o outro porque teve, uou, este gajo está, que ele está a querer com isto. Mas é mesmo para serem inovadores esta semana, está bem? As coisas vão dar frutos, são frutos que vos podem também trazer alguma estabilidade financeira, está bem? Podem ser aquelas ideias que estavam no armário que vocês achavam que eram completamente absurdas, mas não. Ou então quando aquelas vozinhas, quando vocês de repente ouvem e pensam, não critiquem isso, porque nós nunca devemos criticar a nossa intuição, porque depois quando criticamos já é o ego a falar. Por isso, quando de repente vos vem uma ideia, vocês escrevam no papel e vão em frente, está bem, aquariano? Sejam aquarianos, está bem? Esta é a semana para vocês serem aquarianos. E então, cá está o peixes, e eu consegui dizer os signos todos por ordem, sem falhar nenhum. Enfim, para quem não sabe, eu tenho alguma dificuldade em manter a minha memória, por questões de saúde. E chega a haver alturas que às vezes até olho para as cartas e não consigo lembrar do nome delas, mas isto são outras histórias, são situações minhas que não vêm, mas conseguir chegar ao fim sem ter apontado esta ordem para mim é maravilhoso, está bem? E então, vamos lá, Senhor Peixes, esta semana têm a sacerdotisa. É uma carta de reflexão, Peixes. É uma carta de procura. É uma carta de talvez de alguma... Não é bem uma solidão, mas se calhar será uma carta que vocês vão se ficar mais pensativos esta semana, mais metidos nas vossas coisas, nos vossos pensamentos. É uma carta de bastante sabedoria. Se calhar vocês esta semana vão muito perceber que às vezes é no silêncio que se ouvem as grandes verdades. Se calhar em situações de conflito não vão ter vontade de participar porque percebem que realmente não vão continuar ali aos berros não acrescentem nada. É uma carta de sabedoria. Esta é a gente, quando a gente olha para aquela pessoa que teve aquela grande atitude, a gente, vocês eu gostava de ser como aquele, que não gritou, que não fez isto, não fez aquilo. E realmente há uma certa sapiência nesta semana. É uma carta muito feminina também, da sacerdotisa, da ligação ao feminino, à terra. É uma carta também de não tão amorosa como a imperatriz, mas daquela sabedoria feminina, aquelas coisas ancestrais, aquelas coisas que só a mulher é que sabe, aquelas intuições. É realmente uma carta para trabalhar isto. Tá bem, senhores peixes, por favor, não fiquem melindrados com esta energia feminina, tá bem? Porque todos nós temos a nossa energia feminina e a masculina e temos que encontrar sempre um equilíbrio entre as duas, tá bem? E porquê? Porque, olha, vai ser uma semana muito, muito, muito boa para o peixes. Esta semana, para quem está solteiro e a peixes, é natural que encontre o seu peixe ou a sua peixa. E realmente, se encontrarem o seu peixe ou a sua peixa, significa realmente que essa relação terá realmente muitas pernas para andar, está bem? É uma carta de festejos, é uma carta de quem quiser casar esta semana, case. Quem quiser batizar filhos, batize. Quem quiser fazer festas com menos de 5 pessoas, faça. Mas é realmente uma carta bastante boa. Eu acho que o peixe vai sentir-se muito completo esta semana. E o peixe é muito vincado por uma certa... às vezes é um pouco, não é bipolar, mas é muito inconstante. O peixe é muito extrovertido e muito feliz, como ao mesmo tempo já fica mais nervoso. E realmente esta carta significa que esta semana podem conseguir juntar os dois e manter um pouco esse vosso lado mais amoroso, mais contente, mais feliz, mais carinhoso. E realmente é quase como a mãe que une, o casal unido, a família unida, o festejar, ser grato. É muito boa esta semana para o peixes. É realmente uma forma de encontrar aquilo que vos está a sobrar, que vos está a faltar. É quase como, estou bem, mas falta-me qualquer coisa. E esta semana vocês vão separarem, refletirem. Vocês, peixes, vão conseguir perceber realmente o que é que vos completa. E quando perceberem isso, vai ser uma alegria imensa. Está bem? Maltinha, acabamos, ok? Eu gostei muito, mais uma vez foi extremamente maravilhoso fazer este vídeo. Espero que realmente que vos tenha feito sentido. Partilhem. Eu queria muito agradecer à Manu que deixou também um comentário no vídeo anterior em como gosta muito destas previsões. Eu fiquei super feliz. Partilhem, deem a vossa opinião.
exponham as vossas dúvidas, falem comigo. É muito importante também para o tarólogo poder ter o feedback das outras pessoas, porque também faz-nos crescer, faz-nos perceber até realmente a nossa visão. Não é se há falhas, mas perceber se realmente esta forma intuitiva, como eu faço este lançamento de tarot, se realmente vos toca na alma. E é importante também esse mesmo feedback. Maltinha, gostei muito. Para a próxima vou trazer um copo de água, porque eu já não consigo, já estou quase sem falar. E, da minha parte, muito obrigada, meus amores e minhas amoras. Isto foi demais.